Sem perguntas, das nossas vidas, no livro de 1 João, capítulo 1, somente o versículo 7. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Os irmãos estão me ouvindo? Eu creio que os irmãos acompanham. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Apenas a parte C do versículo, podem repetir? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Se as nossas mãos para frente, oremos ao Senhor, amém? Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, mais uma vez estamos na tua presença, prontos, ó Pai amado, para ouvir a tua palavra. Deus amado, que o Senhor possa usar o ministro esta noite, o teu servo, ó Pai. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar, ó Pai amado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai amado, tem pessoas que veio aqui para ouvir algo da tua parte, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, revelar a tua palavra esta noite, tocando os corações de cada irmão que aqui está. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aos nossos assentos, em fim de oração. A carta de João, para poder entender um pouco melhor, Eclesiastes aqui, se formos analisar ela teologicamente falando, ela foi escrita na Ásia em um período em que muitos irmãos haviam se desviado, muitas pessoas haviam saído de dentro da igreja. Essas pessoas que saíram da igreja, se vocês forem ler todos os capítulos dessa carta, vão perceber que havia falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que estavam ensinando coisas que não eram acerca de Cristo, porque Cristo havia prometido voltar, Cristo havia falado que iria voltar para buscar os irmãos, e os discípulos ali já haviam quase todos mortos, alguns mártires, outros por velhice, mas a maioria já estavam mortos. Apenas o apóstolo João estava vivo nesse período. Então começaram a levantar nossos profetas, dizendo que Jesus Cristo, ele não era o Cristo que andou na terra. Vou explicar melhor. Eles explicaram que eles diziam, eles pregavam naquela época que Jesus, que havia nascido de Maria, era Jesus. Quando ele foi batizado nas águas do Jordão, virou Cristo. E no momento da morte, na cruz do Calvário, havia saído Cristo e ficado apenas Jesus. Essa era a palavra que eles estavam pregando. Eram homens que haviam se desviado, saído da igreja, mas não tinham deixado o seio da igreja. Eles continuavam entrando na igreja para poder ministrar e falar esse tipo de coisa. Isso aconteceu no período de João. João, quando ele ouviu isso, ele começou a escrever essa carta, repreendendo a respeito dos mentirosos. Se você analisar os versículos anteriores, o mesmo que eu estou falando. Ele dizia isso baseado em duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo tinha um rosto normal, um rosto comum. Só que na transfiguração, ali no monte, a Bíblia fala que Jesus brilhava como o sol. Ou seja, aquele rosto que as pessoas estavam acostumadas a ver Jesus no dia a dia, operando milagres e maravilhas, já não era mais o mesmo Cristo. Eles colocaram também a ideia de que quando Maria vai até o sepulcro para ver Jesus, para ver se Jesus estava ali, olhar o corpo de Cristo, cuidar do corpo, visitar o túmulo, vendo a pedra removida e vendo aquele homem que parecia um jardineiro e não era jardineiro e ela não conheceu Jesus. Então eles afirmam que o Cristo havia se manifestado mais uma vez para poder aparecer para Maria e ela não o conhecera, porque não era Jesus, era apenas o Cristo. Essa era uma falsa teoria que eles estavam pregando naqueles dias, ensinando ao povo e levando muitas pessoas a se desviar diante de Deus ou do ministério de Cristo. Da mesma forma que acontece no dia de hoje. Muitas pessoas ouvem falsos testemunhos, falsos profetas, falsas mensagens e acabam se desviando da palavra de Deus. Acaba saindo por este caminho e ouvindo pessoas que não conhecem a Deus ou até conhecer a Deus, mas por um período de tempo deu lugar ao diabo e começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Muhammad Gandhi, ele fala que Deus é de Cristo, ou Deus é cristão, e ele chegou à conclusão que Deus também é cristão, que Deus também é cristão, que ele também
Mediterrâneo, em que ele cresceu, nasceu, viveu, morreu, mas não ressuscitou. Essa é uma falsa profecia, uma falsa palavra, um falso discurso de pessoas que não têm compromisso com Deus e quer levar muitas pessoas para o inferno juntamente com ele. Mas nós cristãos que estamos vacinados e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Jesus Cristo ele foi nascido, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E hoje você está aqui adorando Ele, porque você acredita que Ele é o Cristo verdadeiro. Então, nessa rápida introdução, podemos entrar na Bíblia Sagrada. O apóstolo João, quando ele começa a falar dele a respeito do sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. E se nós formos analisar a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, aquelas pessoas que são apaixonadas por Cristo, ou apaixonadas pela palavra de Deus, ou até mesmo quem não é apaixonado, não lê por costume, mas consegue mexer na Bíblia, folhear a Bíblia e começa a perceber que, se você analisar, fazer uma autoanálise, vai ver que há um fio de escarlate desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Você entendeu? Eu vou explicar. Se você ler o livro sagrado da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que há o sangue do Cordeiro derramado, seja o sangue de Cristo no Novo Testamento, ou o sangue de Cordeiro na representação de Jesus Cristo. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, e eu não posso imitar tudo porque o tempo não me permite, mas no livro de Gênesis nós percebemos que Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus os faz à sua semelhança, Deus deixa eles em cargo de um jardim para cuidar do jardim, dar nome aos animais, trabalhar naquela terra, viver no paraíso, e eles não precisavam se preocupar com nada. A Bíblia fala que Deus todo dia, na viração do dia, ele vinha falar com Adão. Todos os dias Adão via Deus. Eu ouso falar que Adão foi o único homem que viu Deus face a face na sua manifestação de Deus. Não na sua manifestação angelical, mas na manifestação de Deus, porque o homem não tinha pecado. E o que nos impede de ver Deus é o pecado que habita em nós. Ou o pecado que nós cometemos todos os dias, mesmo a gente não querendo, no nosso inconsciente, nós estamos pecando. E isso faz com que nós afastamos de Deus. O homem ele podia ver Deus. O homem ele conversava com Deus. E eu não estou falando que o homem, assim como nós hoje, quando colocamos nossa vida no altar, ouvimos a voz do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ele ouvia a voz de Deus. Eu estou dizendo que ele via Deus. Porque a Bíblia fala que depois ele pegou, ele ouve a voz de Deus e ele se esconde. Se ele via Deus, se ele não via Deus, por que ele se esconderia? Então Adão todos os dias conversava com Deus, via Deus, falava a respeito do seu dia, como havia acontecido, o que havia dado certo, o que ele havia anunciado ou dado nome aos animais. Ele contava o seu cotidiano para Deus. Até que um dia o pecado entrou através da mulher, através da serpente, e depois Adão, consequentemente, também pecaram com Deus. Então Adão se esconde da presença de Deus. E ao se esconder da presença de Deus, Deus o chama. E ele falou: ouvi a tua voz, temi, tive medo, me amedrontei, porque estava nu. O problema é que Deus havia feito um homem nu. O homem não tinha roupa, a mulher não tinha roupa. Eles estavam como nascemos, ao natural. Só que não havia pecado, não havia nenhum tipo de malícia no coração do homem. O homem ainda não havia pensamentos malignos no coração, então ele não percebia, ele era inocente. E a Bíblia fala que depois que ele pega, ele percebe o seu pecado, ele percebe a sua nudez e ele tem medo do Senhor, ele se esconde de Deus. O problema aqui de tudo isso é que quando Adão peca e Deus os castiga, Deus dá a eles o decreto a respeito do seu pecado, um animal vai morrer para poder vestir a roupa dele. É o primeiro animal que nós vemos na Bíblia Sagrada, e como eu disse, se vocês analisarem de Gênesis a Apocalipse, vai ver que a Bíblia está manchada de sangue de cordeiro. A Bíblia fala que Deus mata o primeiro animal e os veste com as vestimentas da pele daquele animal. Isso aqui já começa a representar Deus, porque depois eu falo a morte de Cristo, porque a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não precisa mais matar animal, porque o sangue carmesim de Cristo já nos cobre pelo pecado. A partir do momento que você reconhece o seu pecado, pede perdão a Deus, e Deus sacrifica o seu pecado através de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Deus mata o primeiro animal é morto, e o homem recebe a sua veste ali. E ali começa uma certa prática de matança de animais. Ainda no livro de Gênesis vemos que os seus filhos, Caim e Abel, estão sacrificando a Deus, adorando a Deus, porque o homem pecou contra Deus, mas ainda ouvia a voz de Deus, assim como você ouve a voz do Espírito Santo, se você der lugar a ele. Então o Senhor falava com Caim e Abel. A Bíblia fala que os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Os dois ofereceram algo para o Senhor em sacrifício, e ali estava. Abel ofereceu a ele um cordeiro sem mancha, puro, um animal sem nenhum tipo de mancha que pudesse ser rejeitado por Deus.
o pecado do homem. E a Bíblia fala que depois que aquele animal morre, há o primeiro assassinato. Se nós vamos ver no capítulo lá para frente, de Gênesis lá, no capítulo 15 para frente, vamos ver Abraão levando o seu filho Isaac ao Monte Moriá para poder sacrificar o seu filho, porque Deus havia pedido o seu filho em sacrifício. Era o teste que Deus havia feito a Abraão. E nós vemos também que quando Abraão vai matar o seu filho imolado, sacrificaram a Deus, o anjo que não aparece e fala declarado aquilo. Apenas era o teste, ele havia passado o teste. E quando nós olhamos aqui para frente nos versículos seguintes, vamos ver que o cordeiro está amarrado ali para ser sacrificado no lugar de Isaac. Mais uma vez, o animal vai morrer por causa do pecado do homem. Nós vamos no livro de Êxodo, vamos ver Deus castigando o povo do Egito. E todos os pecados, todos os castigos, as pragas que caíram ali no povo do Egito, só caíram no povo do Egito, não caiu no povo hebreu. Só que lá no 10º praga, Deus reúne o povo e fala para Moisés, reúne o povo, e cada um mate o cordeiro. Eles vão comer do cordeiro, e vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E há de ser que o Espírito que vai vir essa noite, o Espírito da morte, vai entrar na casa de cada pessoa que não tiver o sangue. Observa que mais um animal vai morrer por causa do pecado do homem. Agora presta atenção, o anjo da morte não vai olhar se a pessoa é um faraó. O anjo da morte ele não vai olhar se a pessoa tem um poder aquisitivo grande. O anjo da morte ele não vai olhar se a pessoa tem condições financeiras ou se ela é uma pobre. O anjo da morte vai respeitar apenas o sangue do cordeiro e não vai levar aquele que está com o sangue na sua porta. Os demais homens, mulheres, primogênitos foram todos mortos naquela noite. E o anjo respeitou apenas o sangue. É por isso que o inimigo não tem poder para entrar na sua casa. É por isso que o diabo ele pode até tentar entrar na sua família, destruir sua família. Ele pode querer orquestrar, planos malignos para tentar tirar você da casa do Senhor. Mas a partir do momento que você colocar o sangue de Jesus Carmesim, que foi morto na cruz do Calvário, no braço do seu tempo, no seu corpo, ele não tem poder algum com você. Ele pode até tentar, mas quando ele vê o sangue, ele tem que bater, tem que retirar. Porque o sangue de Jesus não retira. O sangue de Cristo nos protege de todo mal. E morreu, mas eu adoeci. Eu fiquei doente, fiquei desempregado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o poder das trevas não tem poder na tua vida a partir do momento que você coloca o sangue de Cristo na tua vida. Isso é muito fácil, eu tenho que fazer. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir desse momento você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Se você seguir os caminhos de Cristo. A minha fala que o anjo do Senhor veio naquele dia e começou assim, então, o dia da Páscoa. E todo ano eles comemoravam a Páscoa por causa desse grande acontecimento, desse grande livramento. Nós vemos mais na frente homens chamados sacerdotes sacrificando ovelhas, cordeiros, sem mancha, sem pecado, em prol do pecado da humanidade. Por causa que as pessoas pecavam contra Deus. E o pecado começou a crescer, porque as pessoas pecavam, iam lá matar o animal, e depois achavam que estavam purificados, na verdade estavam mesmo, e eles voltavam a pecar, não tinha mais temor. Então Moisés escreve o livro e fala, quando vocês forem sacrificar uma ovelha, um cordeiro em sacrifício por causa dos seus pecados, vocês vão ter que olhar para o animal. Vocês vão encarar o animal morrendo, colocar suas mãos no animal, e quando eles estão sendo mortos, você vai ficar olhando para ele, para você sentir remorso do seu pecado. Porque você está vendo que um animal está morrendo por causa do seu pecado. Um animal inocente que não tem culpa alguma está sendo oferecido por causa do pecado da humanidade. Isso começou a acontecer, trouxe consciência, as pessoas começaram a ficar com consciência pesada, porque os animais estavam morrendo por causa deles. Só que não era todo mundo que tinha condição de matar um cordeiro, oferecer um cordeiro ao Senhor. Tinha pessoas pobres que levavam uma rolinha, um casal de pombos, e assim ia, matando animais inocentes por causa do pecado da humanidade. Por causa do pecado que eles cometiam contra Deus. Só que chega um certo ponto que as pessoas olhavam para os animais que estavam sendo mortos ali e eles não respeitavam mais. Eles não estavam nem aí, o animal morria porque eles pediam perdão pelos seus pecados e voltavam a praticar. E tinha deles que nem pediam perdão, sacrificavam o animal e continuavam nos seus pecados, assim como os filhos de Eli. E a Bíblia fala que uma vez por ano, ali, o sumo sacerdote, ele passava pelo lado, entrava no santo e ia no santo dos santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar aqui no santo dos santos para oferecer um sacrifício em prol do povo e em prol dele mesmo, todo ano. Ele tinha que primeiro sacrificar o povo lá fora. Ele tinha que pegar o sangue do animal, sacrificando para ele mesmo e colocar nas suas mãos o sangue daquele animal. Entrar com as suas mãos o sangue, com uma corda amarrada no seu cinturão aqui, para poder, se tivesse pecado, alguma coisa, ele iria morrer no santo do santo. Ele sabia que se ele entrasse com pecado, se ele tivesse desobediência com Deus, ele não sairia dali vivo, porque ele seria fulminado dentro do santo dos santos. Isso era uma vez
quando ele entrava, ele colocava suas mãos sujas de sangue e jogava ali em cima do altar dos santos. E se Deus recebesse aquele sangue como cheiro suave, o sumo sacerdote voltava vivo. Se Deus não recebesse aquele oferta, aquele sacrifício, o sumo sacerdote morria no altar. E a Bíblia fala que quando Deus recebia o sacrifício, quando o sacrifício era recebido ali por Deus, a glória de Deus tomava o tempo. As pessoas lá fora sentiam a presença de Deus, se manifestava no meio do povo, e o povo glorificava, o povo adorava a Deus, o povo se regozijava de alegria, porque a presença de Deus fazia presente naquele momento, naquele lugar. E os sumos sacerdotes saíam glorificando a Deus, porque receberam a presença de Deus naquele culto, e não foi fulminado. É por isso que Jesus Cristo, quando ele morre, ele leva pregos nas mãos, porque ele tinha que levar o sangue dele também para os cantos do céu antes de receber. O salmista fala disso, quando Jesus está entrando, ou uma mensagem cristocêntrica, uma profecia messiânica, que Jesus está entrando e alguém grita: levantai os portas lá para a cabeça, levantai os portões celestiais para que entre o Rei da Glória. Jesus ele teve que entrar no Santo Santo e mostrar como o sumo sacerdote dele, que ele havia cumprido aquilo que ele veio fazer na terra para morrer por você. É por isso que Zacarias, quando ele entra no Santo do Santo e ele recebe a profecia que o seu filho vai nascer, que ele vai ter um filho, juntamente com a sua mulher, ele começa a demorar e o povo lá fora, a Bíblia diz no livro de Mateus, que o povo lá fora começou a questionar, ele morreu lá dentro, aconteceu tudo lá dentro, porque a glória não se manifestou, o sininho parou de tocar, temos que puxar, o sininho com a corda servia para quê? Se a pessoa morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para pegar aquele corpo. O corpo ia ficar lá. Então a corda servia para puxar o corpo para fora. Porque ninguém estava autorizado a entrar no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote. Mas graças a Deus, depois da morte e ressurreição de Cristo, o Santo dos Santos foi rasgado pelo seu trabalho e nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos adorar a Deus sem menos de uma pessoa, porque antigamente, para você adorar a Deus, você precisava de uma pessoa para interceder por você. E hoje você pode adorar a Deus onde você estiver, na sua casa, você pode adorar a Deus no seu trabalho, no seu serviço, não importa. É só você começar a orar e falar: Senhor, eu sou pecado miserável, mas o Senhor morreu na cruz do Calvário e hoje eu estou aqui para te agradecer porque o Senhor fez ali por mim o seu sangue derramado. A última gota do século que Jesus derramou aí na cruz do Calvário foi por causa de você. A Bíblia fala que o pecado cresceu, as pessoas continuavam pecando, as pessoas não tinham temor algum, não estavam nem aí. Então o que Deus faz? Deus vai enviar o cordeiro dele. Ele nasce na manjedoura, assim como o cordeiro nasce, representando o cordeiro. Ele não tinha pai, porque o pai dele terreno não existia, era o próprio Espírito Santo, que fez com que Maria se engravidasse. O Espírito Santo guiou Jesus em seu ministério. Jesus ele foi levado como um cordeiro mudo por causa do meu e do seu pecado. Ele não tinha pecado algum, mas não cometera nenhum pecado, mas estava cheio de pecado, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, e estava sobre ele. Tudo aquilo que nós fazemos hoje foi colocado em Jesus Cristo. Jesus assumiu todo o pecado da humanidade, ele não pecou, mas assumiu o seu pecado. É por isso que quando você peca contra Deus, e às vezes você não consegue voltar a Deus, uma pessoa que tem o hábito de orar, a pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, de buscar a Deus, no momento em que ele peca, ele para de orar. É o primeiro sinal que você está em pecado, que eu estou em pecado. Não sinto mais vontade de ler a Bíblia, não sinto mais vontade de orar como orava antes. Este é a prova eminente que estamos em pecado e devemos voltar o quanto antes, pedir perdão para o nosso pecado, porque alguém morreu comigo e você. Então não devemos ficar em pecado, não devemos permanecer em pecado. E morreu é impossível não pecar, eu sei, mas não é impossível pedir perdão pelo seu pecado. Não é impossível reconhecer que você não merece salvação, mas Ele te deu a salvação. O sangue de Jesus ali na cruz do Calvário, para a remissão de todo o pecado da humanidade, para não basta no sangue dos animais que eram mortos inocentemente. Mas Jesus também era inocente. Mas não precisa mais de um sacrifício animal hoje em dia, porque Jesus nos purificou da cruz do Calvário. Jesus assumiu o papel que estava sendo oferecido todos os dias no caso de animal. Jesus ele pega e vai cumprir um papel que era para mim e para você cumprir. Jesus não merecia levar aquelas chibatadas. Jesus não merecia nenhum prego em suas mãos e em seus pés. Ele não merecia ser apunhalado com a espada no meio do seu ventre. Mas por causa de você ele fez isso. E muitas vezes você e eu somos ingratos. Muitas vezes nós deixamos de orar, deixamos de consagrar nossas vidas. Deixamos de pedir perdão por nossos pecados.
Pecamos a todo momento e colocamos como hábito, fazemos como hábito e não nos arrependemos dos nossos pecados. Achamos normal. Aí quando você lê a Bíblia Sagrada, você vê que antigamente o povo pecava todos os dias, sacrificava animal e voltava a pecar, e você critica ele, mas nós fazemos as mesmas coisas todos os dias e não estamos nem aí com o sangue derramado na vida da vida. Um dia Jesus vai contar esse sangue, se nós não se arrependermos dos nossos pecados. Jesus, Ele não olhou para nossos problemas, Ele não olhou se nós éramos certos ou errados. Jesus não olhou se nós iríamos negar todos os dias. Ele apenas foi lá e entregou a sua vida na cruz do Calvário. E tem pessoas que falam que Jesus morreu por causa dos romanos. Outros falam que Jesus morreu por causa de João. Isso é mentira, porque no livro de João 3,16 a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus já nasceu com o propósito de morrer na cruz do Calvário. Jesus não morreu por causa de Judas. Jesus não morreu por causa dos romanos, muito menos por causa da população que gritava: mata Jesus e solta Barrabás. Ele já veio para morrer porque Ele olhou para você lá na cruz do Calvário. Antes mesmo da cruz do Calvário, Ele já te enxergou. Quando Ele disse: Senhor, se possível, for parte de mim esse cálice. E quando Ele volta atrás no momento seguinte, falando que podia cumprir aquilo, a vontade de Deus, é porque Ele olhou para o seu rosto e viu que você está ali e olhou no nome dele. E às vezes não é grande tempo. Jesus é a luz. Jesus quer nos tirar das trevas. Jesus quer salvar você, irmão, e irmã que não é cristã. Não é porque eu prego aqui na igreja, não é porque eu prego esse microfone e falo para você que eu sou santo. Eu também sou um pecador, assim como qualquer um que está aqui dentro. Mas nós temos que colocar na cabeça que o sangue de Jesus pode nos purificar. A partir do momento que nós decidimos sermos purificados por Ele. Se formos analisar o sangue aqui, não só de Jesus, mas o sangue humano, sangue é vida. Se você for numa casa de pessoas que doam sangue, não sei se eu vou falar agora, isso mesmo. Você vai ver que o slogan deles é doe sangue, doe vida, porque sangue é vida. Se você pegar uma pessoa e cortar, eu não estou falando ninguém cortar aqui, mas você vai ligar que você vai sangrar e morrer. A pessoa precisa de sangue para bombear o coração, fazendo com que a pessoa respire e jogue para fora todo o ar impuro através do sangue. Quando você machuca num lugar, ou qualquer lugar que você machuca, se você se acidentar, seja de cortar um abraço, uma pedra, ou qualquer outro tipo de machucado, se você for no médico, eles vão pedir uma coisa para você, deitar você numa maca e colocar um sangue novo em você, transfusão de sangue. Aqui é o lugar que você recebe a transfusão de sangue. A partir do momento que você quebra o pé, quebra o braço, eu estou dizendo, não o braço físico, mas espiritualmente, você cai em pecado, você comete alguma coisa que não era para ter feito. Quando você entra aqui nessa casa, o Espírito Santo, que é o médico, cirurgião geral, ele começa a te operar, colocando sangue novo de Cristo em você. Te limpar do pecado. O sangue de Jesus está nesse ambiente. Ele quer te purificar. Ele quer te lavar, deixar suas vestes brancas, através do sangue cabeça de Cristo. Sangue é vida, e o sangue de Cristo corre nas suas veias. Jesus derramou o sangue dele foi derramado por você e corre dentro de você. Não é, eu ainda não sou cristão, eu ainda não tenho esse sangue. Se Deus fosse, confessa com sua boca que Jesus ressurreto, e você será salvo. Uma pessoa, quando ela vai doar sangue, se alguém doou, não sei, a pessoa deita na máquina e começa a caminhar, a tirar aquele sangue que ele precisa. E assim que você tira o seu sangue, eles te dão um alimento, porque você fica fraco, porque sai o sangue de você. Você tem que alimentar-se. O meu combustível, o fôlego, o leite, não sei. Quando você entra aqui em pecado, quando você pega para Deus, e quando você pede perdão, o Espírito Santo vai começa a te alimentar para você se multiplicar em volta da palavra de Deus. O sangue de Jesus que está vivo, amado. O sangue de Jesus que derrama por você. O sangue dele é vida. E ele pode purificar, ele pode te sarar, te curar de qualquer tipo de doença. Não interessa se é AIDS, qual doença que é. Se você colocar na frente de Deus, o sangue de Jesus te cura. O sangue de Jesus te protege de qualquer tipo de estado. O sangue de Jesus te protege. É o sangue do Cordeiro que te purifica. É este mesmo sangue que
faz tudo isso por você e pela sua família, se você acreditar. Fique de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa noite não alguém em nosso meio que não é cristão, ou todos somos crentes, não tiver alguma pessoa que não é cristão, levante a mão assim. Alguém aqui é cristão, todo mundo é cristão, todo mundo é crente aqui. Todo mundo aqui aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida deles. Todos somos cristãos. Se tem alguém que não é cristão, mas quer decidir a sua vida hoje, só fique na frente e iremos orar por você. Eu tenho certeza que sua vida vai ser mudada a partir de hoje. Alguém em nosso meio que quer decidir a vida hoje. Alguém mais nós, alguém que não decidiu aonde quer passar a eternidade, decidiu mudar hoje.